Preciso de mais, mais. Eu quero muito mais. Restitui o que se perdeu. Começando mais um programa Fé, Motivação e Poesias com essa música belíssima do grande adorador aí brasileiro, Davi Sarce. Esse grande músico, né? Adorador aí, levita aí que faz parte do reino de Deus, né? Hoje nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens sobre sabedoria. E eu estou falando de quem? Estou falando de um camarada que foi poeta, foi filósofo, foi rei, foi pensador. O camarada de fato e de verdade foi um cabeção na sua época, muito crânio, muito intelectual e principalmente, acima de tudo, o camarada conseguiu guardar dentro da alma dele a presença de Deus, o espírito do Deus do céu, né? O nosso rei, o Senhor dos exércitos. E com esse espírito do Deus do céu, esse Deus soberano, né, que não pede conselho a ninguém, que não precisa de inteligência, que não precisa de pedir conselhos a conselheiros, porque ele é a própria sabedoria, que não precisa de luz, porque ele é a própria luz, que não precisa de poder, porque ele é a própria autoridade. Esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, confiou em Salomão gotas, né? Gotas de sabedoria. E isso fez com que Salomão tivesse o seu reinado poderoso e se tornou uma das grandes potências mundiais na sua época, e o seu nome ficou na história. Salomão ficou lembrado e vai ser sempre lembrado como o homem da sabedoria, o homem da inteligência, da ponderação, o homem da organização, o homem dos bons conselhos, do bom siso. O camarada sabia usar a sua inteligência para filosofar. O camarada tinha os pés no chão, sabia aproveitar a inteligência, a sabedoria que Deus deu para ele, confiou nele e mantinha os seus pés no chão, né? Isso que era mais bonito, porque além de ser um homem riquíssimo na sua época, eu estou falando de bilionário, né? Eu estou falando de rei, o camarada que tinha o poder, tinha o conhecimento, tinha o comando, tinha o domínio, tinha o reino nas mãos, o governo, mas mesmo assim Deus lhe deu luz, sabedoria para tomar as melhores decisões. Ele fez algumas besteiras. Quem conhece as histórias dos grandes reis de Israel, quem conhece a história do mundo, né? Das antigas civilizações, quem conhece as grandes histórias dos reis de Israel e as histórias do mundo, se intrigam, né? Se intrigam porque os grandes sábios também tiveram aí os seus dias de burrice, né? Os seus dias de idiotas, de imbecis. E isso acontece com a gente também. Se perder a comunhão com Deus, se perder a presença de Deus, se perder a sabedoria, você se comporta como um verdadeiro jumento, um verdadeiro imbecil, né? Mas eu estou falando de Provérbios, capítulo 1, nessa série de mensagens que você encontra no Facebook, na nossa página de motivação de poesias, e também pelo YouTuber, né? O YouTuber que nos dá aí essa condição de estar publicando as nossas mensagens. É só você se inscrever lá no nosso canal, Fé, Motivação e Poesias, e você vai estar sendo avisado, notificado sobre nossas novas séries de mensagens. E graças a Deus, Deus tem nos dado inspiração para isso. O capítulo 1 de Provérbios, que ainda tem sido objeto, instrumento, ferramenta de estudo para mim, fala que se nós buscarmos a presença de Deus e caçar mesmo, buscar a presença de Deus, como se estivéssemos garimpando, é isso mesmo. Do mesmo jeito que os garimpeiros eles saem para procurar prata, procurar ouro, se nós sairmos em busca da presença de Deus e da sabedoria, nós vamos encontrar. E nós vamos guardá-la
como se fossem prata ou como se fosse ouro, né? Essas sabedorias, essas gotas de sabedoria, essas porções, né? Esses perfumes de sabedoria que Deus vai dando para nós, Deus vai dando para nós de presente aos poucos, né? Para que isso vá ponderando, disciplinando a nossa vida, nos ensinando, e assim vamos trabalhando com essas sabedorias, com esses conhecimentos, essas revelações, esses desígnios, né? Que mudam o nosso destino, que mudam a nossa razão de viver e dando um sentido para a nossa vida. Nós precisamos guardar essa sabedoria como guardamos também a prata e o ouro, né? Em tempos onde a nossa geração, as pessoas se preocupam tanto com a aparência, com a vaidade, né? Onde o próprio rei Salomão disse, vaidade, de vaidade em vaidade, assim caminha a humanidade, tudo é vaidade, né? Salomão disse, se você pegar a sabedoria e guardar a sabedoria no peito, e botar no peito, como se fosse um colar, certo? Como se fosse um colar, um cordão de ouro, você pode ter certeza que Deus, do mesmo modo que você valorizar, né? Valorizar a sabedoria, Deus também vai valorizar a sua existência. E diante disso, ele disse uma coisa muito interessante também. Se você guardar a sabedoria do mesmo modo que se guarda o colar de ouro no pescoço, Deus vai fazer com que você receba um diadema sobre a sua cabeça. E eu fui buscar no dicionário o que significa, né, diadema. E eu descobri que os gregos e os romanos, né, quando aconteciam os grandes campeonatos nas arenas de Roma e da Grécia Antiga, os campeões, os vencedores, né, os grandes atletas das suas modalidades recebiam então, além dos ramos, né, dos ramos de planta que os gregos colocavam atrás de suas orelhas, eles depois subiam no pódio e recebiam o maior de todos os prêmios, que é o diadema. E esse diadema era um ornamento, é ainda, né, um acessório que é enfeitado de pedras de brilhante, certo? Então, atletas de alto rendimento, campeões, vencedores, e também pessoas que fazem parte da família real, recebem até hoje esse diadema, né? Na época, na verdade, recebiam esse diadema na cabeça, que já representava o poder, o reinado, o domínio sobre algo que essa pessoa tem capacidade de realizar. É um presente de Deus, é um dom de Deus que eu e você temos dentro de nós. Diadema de ouro, de pedras de brilhante na nossa cabeça, representando a presença de Deus, representando o Espírito de Deus, representando os dons de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Esse foi mais um encontro de fé, motivação e poesias. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Valeu!